Esta música que estamos ouvindo é fruto da inspiração de um dos maiores seres de uma consciência crística que pisou no solo do mundo no final do século XIX até a metade do século XX. Investido na personalidade que nos apareceu com o nome de Paramahansa Yogananda. Aqueles que o conheceram o chamam de Prema Avatar, o avatar do amor. Aquele que projeta a qualidade divina suprema do amor incondicional e, ao contrário do que muitos pensam, de uma fortaleza infinita, de uma força infinita. Paramahansa Yogananda construiu no mundo uma obra em que o amor foi a substância única. Todos os seus movimentos, toda a sua vida encarnado no mundo, vivendo as agruras que a ilusão que nos faz acreditar na realidade da matéria traz a todo aquele que se investe do feixe de energias que chamamos de corpo físico no mundo físico. As agruras que a nossa ilusão ainda traz, ainda traz. Viveu com plenitude de amor e compôs um poema único, a sua própria vida. E nas formas de expressar essa vida, a música foi uma delas. Essa que ouvimos. Diz em um dos seus versos: ó Senhor amado, eu serei para sempre teu. Para sempre teu. Essa frase resume as buscas diferenciadas e aparentemente variadas de cada um dos seres, de cada um de nós que pisa o chão da terra nas encarnações que se sucedem, nas passagens pelos planos sutis aonde a vida se desdobra muito além daquilo que podemos imaginar em nossa consciência restrita. Essa busca é de nos entregarmos à presença divina e, num movimento supremo, reconhecermos que a presença divina tem habitado em nós desde os tempos antes dos tempos de qualquer criação, porque nós somos ela. Mistério que não cabe em nossas concepções, eivadas de orgulho, de ego, de quedas sucessivas, de soerguimentos, de dramas, mas que convergem todos para uma luz, essência absoluta de tudo, mesmo aquilo que se nos aparece como polaridades conflitantes, que buscam se destruir como o bem e o mal. Mas quando o nosso movimento supremo se dá, os nossos olhos abrem, somos completamente do eterno Criador, do sagrado Pai
e Mãe, infinita presença, aonde o grande e o pequeno, aonde o claro e o escuro, aonde vida e morte não existem mais, superados por uma luz indefinível, mas que assim que alcançada e realizada, ainda que de leve, nos transforma em seres que realizaram a sua obra. Paramahansa Yogananda cantou a força que cada um de nós possui dentro do templo do seu espírito e mostrou com clareza que a unidade da vida se expressa na diversidade de todas as abordagens que a criatura humana faz, mas que o cuidado será sempre não tomar a parte pelo todo, não dividir e não separar aquilo que está unido. Unido pela consciência, pela presença e pela determinação do Criador. Paramahansa Yogananda mostrou-nos como o Cristo habitava em Jesus, em Krishna e em tantos outros. Com clareza, definiu processos para que pudéssemos nós, por nossa parte, atingir a esse grau de consciência e, portanto, ao domínio de nosso destino, ao controle de nossa felicidade, expressa em tudo aquilo que a felicidade traduz: paz, saúde, abundância, integração completa numa consciência superior. Mostrou-nos que essa senda se atinge começando por dentro. Mostrou-nos a oração e a meditação como instrumentos imprescindíveis para que fôssemos pouco a pouco vencendo as mazelas, a idolatria, os falsos deuses que construímos para nós mesmos e para os nossos interesses, mostrando a capacidade do amor que traz em si mesmo a compreensão infinita e o perdão sem recursos como forma de vida superior que um dia transformará toda uma sociedade. E nos mostrou nas escrituras sagradas da sua Índia tão amada códigos e luzes que, associadas a toda a obra de mestres como Jesus, o Buda, os santos e sábios de todas as religiões, seriam o chamado para que nos tempos em que vivemos, e estamos vivendo esses tempos, não deixemos passar a oportunidade. E sejamos vitoriosos numa batalha. Uma batalha de tal modo única que já se sabe quem será o vencedor. E nos mostrou a solução desse enigma. Que Ele hoje receba o nosso agradecimento e o nosso pedido de auxílio para que, ao abordarmos temas de tal profundidade, possamos fazê-lo com absoluta humildade e espírito de compartilhar uma sabedoria que perfunde o universo inteiro, a criação inteira, e sim, portanto, a história da humanidade ou das humanidades que habitam
esse planeta que nos dá hoje abrigo e morada, e ao qual, em nossa ignorância, temos tanto ferido e maltratado. Que hoje nessa casa brilhe mais uma vez a luz que se irradia onde seja necessário, para que o trabalho silencioso daqueles que aguardam em cada um de nós, que os olhos se abram, que sejamos espertos, para que esse trabalho possa surtir efeito. Que hoje seja mais um passo, que hoje seja mais uma vez uma comunhão verdadeira de irmãos que, acima de tudo, se amam e buscam viver em harmonia. Amém. Tem algum anúncio hoje? Não. Vamos acender a luz. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso de aprendizado comum. E hoje com uma característica extremamente ousada de abordarmos um tema que, eu diria, ousadia mesmo, com todos os seus graus, de um tema que, só para vocês terem ideia, está condensado num livro, ou melhor dizendo, numa obra, que no seu tamanho físico é 15 vezes maior do que a Bíblia. Então, nós falarmos sobre esse tema, há que sermos muito precisos, extremamente precisos. Vamos ter que ter tempo, vamos ter que ter a compreensão de vocês, a participação de vocês, para que tudo aquilo que surgiu como tema, e eu vou confessar, o Michael sabe disso. Que horas que eu te mandei esse tema ontem, Michael? Foi cedo, 1h. 1h da manhã? Era isso só? Um pouco, 2, sei lá. A gente confirmou às 6 da manhã, 5h30. Estava amanhecendo. Esse tema se impôs. Não quero dizer que eu não tivesse vontade, eu sempre tinha vontade, sempre tenho vontade de abordar a visão que nos vem da Índia antiga, com as suas civilizações, que tanto me fascina, sempre me fascinou, mas são obras complexas, vocês vão ver isso aqui, e para que nós possamos puxar o espírito sem que a gente se perca na admiração pela beleza da obra em si, dos significados que essa obra tem. Quando a gente fala essa obra, estamos tornando em conjunto tudo o que se refere ao trabalho desde os Vedas. Hoje, especificamente, estamos falando sobre o Mahabharata, mas há o Ramayana, e são obras extremamente complexas, extremamente profundas, e das quais eu tenho certeza derivaram outras visões, e inclusive a visão que é abraçada e compartilhada pela Kabbalah, por mais que pareça estranho isso. Até porque uma coisa puxa a outra, mas todas elas estão linkadas a uma origem única, divina. E, portanto, não há prevalência, superioridade de algo sobre algo. Nenhuma escola predomina sobre a outra, porque todas elas refletem uma única realidade, falam de uma única realidade e expressam em linguagens diferentes, esta única realidade. Portanto, ao falarmos por Mahabharata, e ainda mais aqui nessa casa, é a mesma exata intenção quando falamos sobre Kabbalah, quando falamos sobre o Graal, quando falamos sobre qualquer outro tema. Até porque, se essa casa tem uma finalidade que a gente possa definir, é de nós entendermos aquilo que une e não o que separa as diversas visões de espiritualidade e as suas práticas. No caso,
da visão especificamente védica, né? Eu não gosto da palavra hinduísmo, não existe um hinduísmo. É tão complexa a espiritualidade nascida na Índia que nós podemos, a palavra que mais define mais de perto é védica, por força dos 4 Vedas que originários na noite dos tempos traduzem essa espiritualidade. Para vocês terem uma ideia, o Mahabharata, que vai ser hoje abordado por nós com essa ousadia que eu já disse, ele é por muitos estudiosos tratado como o 5º Veda, porque dentro dele, nesse poema que tem 15 vezes o tamanho da Bíblia, para vocês terem ideia, vou repetir isso, porque eu acho que algumas pessoas não prestaram atenção, existem muitas coisas, inclusive uma pequena síntese do Ramayana. São histórias em intrincadas camadas de profundidade, de significação de código, que seria absolutamente impossível que nós falássemos aqui no espaço que a gente tem. Vamos ser ousados em tentar usar 1h30, levando em conta que ainda quero fazer uma meditação de algo tão complexo. E isso se impôs a mim. Foi um tema que veio meio que empurrado pela garganta abaixo, então tem certas horas que a gente cede e procura entender como a gente faz um processo desse surgir com tal complexidade, em curto espaço de tempo e com um objetivo a ser cumprido. Porque as histórias são lindas. É um poema de uma beleza absurda, que tem uma plástica absurda na sua superfície, mas lembrem vocês, como nós sempre falamos aqui, todo esse processo, quando nós falamos das tradições espirituais, escritas, gravadas de alguma forma, sob o modelo de histórias épicas, seja a Bíblia, seja o Mahabharata, seja qualquer conjunto de conhecimento onde a espiritualidade se traduz, todos esses são estruturas altamente codificadas, altamente simbólicas, em símbolos que se sucedem a símbolos. E, portanto, hoje, com a maior propriedade, eu vou me valer das minhas colas, para que a gente não perca o rumo, porque a ideia que vai, então, hoje nós vamos compartilhar aqui, é de entender, sim, o contexto de como surge essa história, para que vocês possam contextualizar isto, dentro da coisa mais, eu diria, entre aspas, porque não há nem como a gente chamar assim, simplificada possível, mas para tirar o que nos importa tirar disso, as lições que nós temos que tirar. E são muitas e são fundamentais. E no final das contas são as mesmas que vêm sendo trazidas ao mundo sucessivamente pelos diversos avatares, nas diversas épocas, que não trazem ensinamentos, não trazem religiões, trazem modelos, trazem mapas. E mapas que nós devemos entender como mapas, e não como a realidade. Mapas que nós temos que usar para chegar a uma realidade, esta sim única. Os mapas são muitos. E podem ser abordados e abordarem diversos aspectos da realidade. A nossa batalha como um todo, como humanidade, é entender isso e despertar isso, porque é o momento que nós chegamos à realidade, e isto é a realização, é tornar real aquilo que não é real. Nós certamente vamos entrar em outro patamar de consciência, patamar esse que a gente não consegue descrever agora. Com a nossa capacidade mental, com os instrumentos de raciocínio que temos, com o mau uso do nosso tempo cerebral, que certamente é uma verdade. Nosso cérebro, com os bilhões de células que tem, não é utilizado, e quando for utilizado, abrigará certamente conjuntos de consciência muito mais amplos. Mas o Mahabharata é fascinante, e eu espero que eu seja feliz em poder compartilhar esse fascínio com vocês aqui. Então, o nosso traçado, o nosso mapa, falando novamente aqui, é nós contextualizarmos vocês um pouco e depois agarrar os símbolos e os ensinamentos que nós temos. Eu tinha falado até que nós baixássemos a árvore da vida. Márcio, por favor, não se assustem. Por favor, não, você não, você não. Você não. O Jordian cumpriu a sua função na semana passada.
A gente tem aqui alternativas sempre... Vamos fazer uma contextualização, vamos começar contando simplificadamente a história. Vamos abordar algumas histórias colaterais para vocês terem ideia. A história tem um fio principal, uma coerência absoluta do início ao seu final. Ela busca um objetivo que é mostrar com clareza a natureza divina que vive em cada criatura e vive na humanidade terrestre, e como essa natureza divina se expressa de modo tão aparentemente conflitante e muitas vezes destrutivo. E por quê? Tentar explicar esse porquê e da forma como nós, ao entendermos isso, podemos nos libertar, é o grande objetivo desta obra. Como é da Bíblia, como é do Ramayana, como é de todo o conjunto de trabalhos que as tradições espirituais nos trouxeram. Repito isso, mais uma vez, cada uma com a sua linguagem. O Mahabharata tem uma pergunta. Aliás, duas. Se nós pudéssemos dizer que há duas perguntas dentro dos seus, sei lá quantos suas 1000 instâncias, eu não sei exatamente o termo, mas são 18.000 instâncias, se eu não me engano. Ele diz: vivemos um tempo de destruição. Esta destruição pode ser evitada? Duas perguntas, em duas frases. E daí nós conseguimos compreender que ele não conta apenas a história de um povo, a história de pessoas, ele conta a história da humanidade, e mais ainda, se nós entendermos esses símbolos de forma mais profunda, ele nos conta a história da própria criação no seu aspecto caído. Vamos nos socorrer de um outro missionário no século XX, que reviveu um pouco aquilo que a gnose, uma abordagem que surgiu dentro do cristianismo e do judaísmo, e que foi muito forte à época da passagem de Jesus pela Terra e um pouco mais adiante, mas que tem raízes no Oriente, o entendimento de que este universo de que nós hoje vivemos, principalmente o universo físico, né, que a Kabbalah coloca na sua árvore da vida aqui neste ponto final, em Malchut, é fruto de uma queda. O porquê dessa queda é a primeira pergunta que vem, e eu quero deixar claro a vocês, não há resposta para ela. Só o sagrado conhece. Mas o Mahabharata nos dá muitas pistas para nós entendermos que esta queda não é fruto de um processo deficitário, ou de um processo maluco, ou de um processo disruptivo do Criador. Ao contrário, esta queda faz parte de uma coerência. O que o Mahabharata vai tentando fazer é tornar coerente tudo aquilo que aparentemente não é. Olha a outra tradição que nos mostra isso, o taoísmo, no seu símbolo perfeito, ao mostrar o equilíbrio dos polos opostos, que se complementam quando entendidos assim, e quando separados aparecem como estruturas conflitantes, estruturas que guerreiam entre si, polos negativo e positivo, e nós sabemos qual é a conotação que damos a estas palavras negativo e positivo normalmente na nossa vida, mas que o Tao mostra que o negativo e o positivo, como o elétron e o próton, como as estruturas atômicas, são forças complementares e não forças que guerreiam. Muito bem. A pessoa que eu quero me socorrer chama-se Pietro Baldi. Eu não dei boa noite para as pessoas da internet, tá? Por favor, me desculpem. Eu me empolguei aqui e quero, então, pedir também a vocês a compreensão com o que nós estamos fazendo aqui hoje. A gente está aprendendo essas transmissões ao vivo. Estejam conosco, vocês estão conosco. Pietro Baldi foi um italiano que viveu no século XX, um grande médium, que depois veio morar no Brasil e que fez uma obra chamada Grande Síntese, uma obra que teve 24 volumes, e que falam, sem que ele jamais tivesse estudado a história da gnose, de uma queda de consciência de um universo em que havia uma harmonia, para um universo onde nós, hoje que estamos no universo físico, vamos descobrindo, existe um grande conflito permanente
até a nossa percepção de que o universo era uma coisa bonita, onde os anjos batiam asas, onde as estrelas brilhavam, onde as constelações dançavam em música. Quando nós vamos olhar hoje, a ciência vai nos mostrar galáxias engolindo outras, colisão de estrelas entre si. Então, este universo físico, ainda que ele seja um universo divino, é um universo que tem uma estrutura que nos fala, e as tradições todas nos dizem, de queda. O próprio Big Bang, como ele é hoje entendido pela ciência, ainda é entendido, apesar de já se admitir que existem vários precedentes, universos paralelos, a estrutura de explosão fala a favor das quedas conscienciais que estão descritas nos livros de tradição espiritual, todos eles, da Bíblia ao Mahabharata. Nós estamos falando de Mahabharata hoje. E nós vamos entender com o surgimento desses personagens que eles não são criaturas humanas, ou até podem ter sido, que viveram fisicamente. Krishna existiu historicamente? Sim. Os Pandavas? Sim. Os Kauravas? Sim. Mas os códigos nos levam mais atrás, a tradição, vou repetir, da criação da humanidade terrena e da criação do próprio universo. São arquétipos extremamente reais e profundos e que nos apontam dramas e nos apontam soluções. Esse é o intuito do Mahabharata. Não é apenas escrever um drama, fazer essa pergunta: vivemos em tempo de destruição? E essa destruição pode ser evitada? Vivemos em tempo de destruir? E podemos evitar? Portanto, o Mahabharata é uma descrição, eu vou antecipar aqui antes de voltar ao histórico, da unidade divina expressa em Bhagavan Krishna, que é um personagem que vai surgir dentro do Mahabharata pela primeira vez na tradição espiritual da Índia. E depois o pequeno Krishna, que nós temos aqui, tão bonitinho, comendo mel, roubando mel, surge depois em tradições espirituais posteriores. Mas da unidade divina representada por Krishna, acima do bem e do mal e de qualquer conceito relativo, cercada de diversos personagens, são centenas deles, 16 principais, e os números falam muito como significação, que todos eles são expressões do ego humano. Reparem bem, antes de nós começarmos a contar quem é quem. Temos a unidade divina expressa numa figura, chamada Bhagavan Krishna, que todo mundo sabe quem é hoje aqui no Ocidente, graças a esses missionários. Cercada de expressões do ego humano partido e caído. Porque se o Mahabharata fala uma coisa, é tempo de destruição porque nós abrimos o conflito, como a Bíblia diz, comeu-se o fruto do bem e do mal, a expulsão do paraíso leva a um conflito e uma batalha permanente entre aquilo que não precisa batalhar, que pode se complementar. Talvez essa seja uma das respostas. Esse processo será sempre assim, temos saída, e tudo aquilo que faz parte do Mahabharata são as divisões do ego humano, que são representadas pelos diversos personagens, e pasmem, e aqui é um dado importante, por aqueles que são chamados deuses. O Mahabharata nos vai falar dos deuses do panteão védico, poderosíssimos, de força intensa, mas que quando nós vamos entendendo os símbolos mais profundos, também eles são frutos de um ego partido, porque nós somos deuses. A divindade está em nós e a unidade está em nós. Só que nós não sabemos ainda disto e vivemos nestas partições do ego. Parênteses. A apometria hoje, dentro da evolução que teve a prática espiritual, mostra com clareza como nós somos muitos. A psicologia, mesmo a materialista, já nos diz isso com toda clareza. Desde Freud, dos seus seguidores, mas a apometria hoje mostra com prática que essas personalidades, que essas partições do ego são muitas e atuantes. Não são silenciosas, não vivem ocultas e sepultadas dentro de nós como um arquivo morto.
mas são estruturas vivas que trabalham o tempo inteiro junto conosco e por isso que nós somos muitas vezes pessoas diferentes. Tem gente que não tem noção disso, mas aqueles de nós que já estamos um pouquinho mais acordados, opa, caraca, o que eu fiz hoje? Como é que eu agi assim? Como é que eu respondi assado? E esta interação no Mahabharata está expressa nos diversos egos que são enfileirados numa batalha no final. É um livro que ele deságua numa batalha. Vamos falar já já aqui, eu estou monitorando o tempo para contar para vocês a história, porque é uma história bonita por si. Mas que no final das contas mostram a divindade única em Krishna, absorvendo as partições egóicas que entram em conflitos intermináveis, que provocam a destruição e que no final das contas, eu estou começando a história do fim, vamos ver que essa destruição não existe. O destino está traçado. Vou fazer uma coisa para vocês, vou deixar um desenho ali, depois eu volto a ele quando nós começarmos. É um desenho... Eu não sei se eu vou conseguir que ele seja entendido, mas foi aquilo que eu consegui. O caminho da humanidade, o caminho de uma criatura, o caminho de qualquer pessoa, a gente poderia dizer que ele sai de um ponto, caminho evolutivo, e vai a um ponto que seria o nosso destino final, o nosso destino evolutivo, onde nós encontraríamos a divindade. O que dizem as tradições espirituais, e hoje isso está corroborado pelos conceitos modernos, inclusive da própria física, não queremos abordar isso de forma, mas todos sabem disso, que nos fala de estados suspensos, nós podemos derivar estados suspensos de realidade que se sobrepõem até se realizar para qualquer coisa. O destino está traçado, imagina, eu vou traçar algumas linhas aqui, mas vamos multiplicar na nossa imaginação isso ao infinito. Por que o destino está traçado e as pessoas confundem isso com o determinismo linear, que seria representado por aquela linha laranja? Inclusive o conceito de Dharma, que vai aparecer no Mahabharata, é muito confundido com essa linearidade, que é a única coisa que não existe no cosmos. Não existe linearidade na criação, nas criações. Não há uma linha determinista de seguir, o seu destino é esse. Há visões espirituais que dizem isso. Você nasceu assim, está destinado a isso e acabou, nada mexe. A nossa visão tende a derivar para isso. Eu vou traçar muitas linhas. Vamos multiplicar essas linhas. Eu não vou ficar aqui traçando 1 milhão de linhas. Mas seriam muito mais do que 1 milhão. Isto vale para uma criatura individual, vale para humanidades, vale para universos, vale para tudo dentro da escalar expressão da vida. Portanto, imaginemos que é uma criatura, nós estamos aqui, o nosso destino está traçado, ele está aqui. E eu poderia sintetizar esse destino aqui, mas nunca, jamais, como forma de um determinismo. Estas são as possibilidades que eu vou fazer da minha caminhada, que no final vão chegar aqui. Quando eu chego aqui, eu tenho uma consciência cósmica, que já sabia tudo o que aconteceu aqui. Ela tem na sua capacidade de, vamos chamar assim, de consciência, de guardar, de entender tudo aquilo que pode. Imagine como se fosse, mal comparando e muito mal comparando, um super computador com uma super consciência. Aqui ele sabe exatamente todos os caminhos, então ele conhece sim os milhões, para ser econômico, a gente poderia dizer bilhões de possibilidades que um destino tem para se traçar. Quando ele chega aqui, ele aqui já sabe, nós aqui não sabemos, nós vamos caminhando, quando chegarmos aqui, olha como é pálida essa comparação, mas vamos entender, puxa vida, tudo isso aqui que eu fiz fazia parte de um processo que o Yogananda chama muito bem, e os grandes mestres, da grande ilusão cósmica, da lila divina, como se isto tudo fosse um jogo. Eu não gosto muito dessa comparação porque ela fere um pouco o nosso ego. Né? Sofremos, temos dor, então
tem um Criador brincando conosco. Inclusive no Mahabharata, vários momentos isso é questionado por vários dos personagens, que são todos eles, lembrem bem, partições, estruturas partidas do nosso ego. Esse Criador aqui, ele conhece isso tudo aqui, ó. Daqui ele engloba todo esse processo. Em nenhum momento ele está... Essa linha foi o que eu achei que será que vocês vão entender, né? Porque aqui ele na verdade não é um ponto apenas. Ele engloba tudo, se irradiando de um ponto. Bom, se nós pudéssemos sintetizar, o Mahabharata nos conta isto, sob a forma de um poema, mas a riqueza dele é que ele expressa nas suas 16.000 histórias paralelas, algumas muito lindas, talvez eu consiga contar algumas para vocês aqui, que esta linha de pensamento nos leva a um destino final que está traçado, que é a vitória numa batalha, que surge a partir de uma destruição, melhor dizendo, e de uma separação provocada por nós mesmos. Vamos lá. Agora me preocupei porque me animei aqui com vocês. Portanto, o Mahabharata fala de portas que abrem portas e outras portas, e a tradição hindu diz: tudo que existe está no Mahabharata. E se algo não está no Mahabharata, não existe. Tudo que existe está no Mahabharata, tem uma segunda que eu esqueci, e está em toda parte, portanto, e se não está no Mahabharata, não está em parte alguma. Ele conta a história da criação na forma de um poema, que começa de uma forma interessante com um narrador chamado Vyasa, para portuguesar, e um amanuense, um grafista, que nós todos conhecemos, chamado Sri Ganesha, o nosso Deus com a cabeça de elefante, filho de Shiva e Parvati, e que tem a sua história contada, se vocês quiserem entender. A cabeça de elefante é porque ele era um menino, filho de Shiva, que vivia no Himalaia, e quando chega encontra um menino defendendo a porta de sua mãe que estava tomando banho. Ninguém entra aqui, o menino realmente não deixava que ninguém entrasse. E Shiva lhe corta a cabeça, e a mãe fica apavorada, e você vai arrumar uma cabeça para esse menino, primeira coisa que você vai ver, e ele vê um elefante e coloca a cabeça do elefante em Ganesha, que se transforma num narrador de histórias, num curador, numa visão, numa expressão da divindade. E ele é o que escreve a história a partir da narração de Vyasa. E nós vamos ver uma coisa interessantíssima, que fala muitas vezes, que choca um pouco a nossa visão ocidental, que tem na sexualidade algo ruim, algo mal. O Mahabharata tem um poema que fala de sexualidade do início ao final. E ele começa, se a gente quiser resumir o que eu vou fazer aqui, de uma história quando Vyasa resolve contar uma história e Ganesha redigi-la a partir do seu relato, e os dois, ao mesmo tempo que redigem, vão criando essa história para formar uma espécie de ciclo cósmico que se repete não, mas que se completa em várias camadas. Ele começa com uma história muito interessante de um rei, eu vou simplificar aqui, de um rei que vivia numa idade em que as eras não eram conhecidas, e que, por ser um bom rei, ao chegar no rio Ganga, o nosso rio Ganges, tem, pela sua própria consciência, uma visão com a deusa do rio. E tem com ela um filho, uma relação sexual que se dá. Um pouco antes dessa história toda acontecer, um outro rei andava caçando na floresta, dorme, tem um sonho. E nesse sonho, ele tem um sonho com a sua mulher e tem uma emissão de sêmen. Está no livro sagrado. Esse sêmen, quando cai, ele coloca numa folha e pede a um falcão que leve a sua esposa para que ela seja fecundada. O falcão, ao sair voando, é combatido por um outro falcão. O sêmen cai no rio Ganga, e ao cair no rio Ganga é engolido por um peixe.
Vocês veem os graus de simbolismo que tem o Mahabharata. Este peixe, ao engolir o sêmen desse rei, concebe um ser que era uma menina e que em algum momento é descoberta por um eremita horrível, sujo, que vivia num lugar. E essa menina tinha, quando saiu do ventre, um cheiro de peixe insuportável. Era linda, mas esse cheiro não podia deixá-la aproximar de ninguém. Esse eremita a encontra e diz o seguinte para ela: vamos ter uma noite de amor e esse cheiro de peixe vai acabar. Ela fala: você é um cara horrível, não tem você. Enfim, os dois acabam tendo um encontro e a menina deixa de ter aquele cheiro e passa a ter um perfume que ninguém resistia. E concebe um filho. Esse filho dessa menina chama-se Vyasa, que é o próprio narrador da história. E essa menina chama-se Satyavati. Satyavati tem um filho chamado Vyasa, e aquele rei que eu comecei a contar a história antes, que chamava Santanu, que teve um filho com Ganga, a rainha do rio, deu a ele o nome de Bhishma. E era um ser que nasceu perfeito, com uma força absoluta. Estamos falando tudo de... São todas estruturas do nosso ego. Bhishma nasce com um poder incrível desde cedo, mas esse rei vivia sozinho, lembrando do seu entrevero com a deusa Ganga, do filho que nascera, mas vivia... E ele era um rei que naquele momento na terra se dava uma idade do ouro, onde havia paz. E um dia, passando pelo Ganga, lembrando da sua amada Ganga, a deusa, que lhe dera o filho, Bhishma encontra Satyavati, que tivera o filho com o eremita, chamado Vyasa. E aquele perfume, os dois se apaixonam. Para resumir essa história, ele por ela se apaixona, ela por ele, e ele vai ao pai dela, que era um pescador, porque quando ela saiu do rio, quem a encontrou foi um pescador que a criou. O pai diz: ok, eu deixo você casar, ela pode casar com você, mas eu quero uma coisa. O filho dela tem que ser rei. E aí, ele fala assim: mas eu tenho um outro filho já, Bhishma, com a deusa Ganga. Ou é assim, ou pode esquecer. Resumindo ainda mais a história, a paixão era tão grande, e a paixão do pai pelo filho e do filho pelo pai era tão grande, e Bhishma era um ser de tal concepção de entendimento, que Bhishma, ao ver a tristeza do seu pai, diz: pai, vai, casa, eu vou fazer um voto que jamais terei contato com mulher nenhuma, não casarei, e esse filho que você tiver com Satyavati, será ele o rei. Histórias e histórias, vocês não imaginam as histórias de paralelo que surgem daí. Mas o fato é, o pai, apesar de muito doído com isso, faz o seu casamento. O casamento se dá. Ele vai ter 2 filhos. E 2 filhos muito fracos, que não resistem, morrem. E aquela idade do ouro, que se representava naquele rei Santanu, estava ameaçada de morrer por completo. Quem é que vai ser o continuador? Bhishma. Mas Bhishma tinha feito um voto. Eu não caso com mulher nenhuma. Eu não posso cumprir esse voto. E fica esse impasse. Não há como continuar a história. O mundo vai acabar. Até que surge a solução. Lembram do Vyasa, o primeiro filho de Satyavati, com o eremita? Chamem Vyasa. E a primeira entrada do autor da história, dentro da própria história, Vyasa, com aquele seu aspecto de eremita, vai às princesas que estavam destinadas aos filhos que morreram de Santanu e Satyavati. Aos conhecedores da história, me desculpem, eu estou simplificando muito para poder caber aqui dentro. E tem com elas, apesar delas acharem, mas como? De novo, aquela mesma história. Com esse sujeito horroroso, com tudo de ruim, as duas, por força de terem que continuar o processo, têm 2 filhos
A primeira, quando Vyasa chegou para ter a noite com elas, assim, não posso nem olhar e vou ficar de olho fechado. E aí ele diz, porque você está de olho fechado, o seu filho vai nascer cego. E assim se dá. A segunda, você é horroroso, e ela fica branca, e assim, você vai ter um filho que vai ser sábio, mas pálido, sim, significando a falta de força que ele tem dentro dele. E assim nascem os dois filhos, um de nome Pandu e o outro de nome Dhritarashtra. O cego e Pandu, um ser pálido, né? Muito bem. Deu-se continuidade à tradição humana. Eu vou acelerar um pouquinho, né? Senão a gente não vai chegar no final. Corre os tempos. Pandu de Dhritarashtra era cego. Como é que ele podia ser rei? Então, o reinado passa ao seu irmão Pandu. E Pandu vai casar com uma outra personagem que vai aparecer aqui, que já tinha aparecido antes. Lembrem, são 16 principais, de 16 mil histórias, chamada Kunti. Kunti era uma mulher extremamente bela, extremamente poderosa, que tinha recebido de um eremita, outro, de um rishi, um mantra. E vejam como vai entrando no Mahabharata aos poucos as estruturas que podem ser movidas pelos homens, como mantras, por exemplo, para transformar realidades, com o qual ela poderia invocar qualquer deus. E ela, quando tinha 15 anos, que achou aquela história muito bonitinha, um dia foi para uma campina, viu o sol, falou assim, eu quero invocar Surya, o deus do sol. Imediatamente chega a Surya, você me chamou. Não, só me desculpe, eu não queria lhe chamar, eu só estava brincando. Não tem brincadeira comigo, vamos ter um filho. E ela tem um filho, e eu só estou contando essa história pelos paralelos que nós vamos traçar, e eu não vou explicar hoje, mas vou deixando na cabeça de vocês. Ela tem um filho com Surya chamado Karna, que vai cumprir um papel muito importante dentro dessa batalha, que também é uma expressão do ego, filho do sol. E a preocupação dela é, como é que eu vou perder a minha virgindade? Você não vai perder a virgindade, você vai continuar virgem. E ela tem um filho, Karna, mantendo a sua virgindade física. Tudo símbolo, gente. Esta Kunti vai se casar com Pandu. E Pandu, um dia, antes do casamento, não lembro se foi antes ou foi depois, confesso para vocês, mas não interfere no fato. Ele caçava, como todos os grandes reis daquela época, e vocês vão entrar a ver um personagem que entra estranhamente muito dentro das histórias da tradição espiritual hindu, que são as corças, os deers, né? Vai entrar no Ramayana. Nós vamos estudar Ramayana, é uma corça em que é um mago transformado nela que encanta Rama para poder afastá-lo da sua esposa Sita. Aqui, Pandu está caçando e encontra duas corças num ato de amor. Um casal no momento do ápice. E aí o que ele faz? Com a sua arma, atira mortalmente nas duas. E naquele tempo os animais falavam, e a corça mulher diz, você fez uma coisa muito ruim, você viu o que você fez? Você atirou em alguém que estava no momento, no ápice do ato do amor. Esse ápice é a nossa ligação com a divindade, nós somos animais, assim, mas reis têm direito a matar animais. Não nesse momento. E por força disso, você, Pandu, jamais poderá ter um amor com uma mulher, porque no momento em que você tiver o seu êxtase sexual, você morrerá. O Mahabharata é por isso que eu falo para vocês. Vão no fundo e a gente entender que tem uma coisa altamente poderosa espiritual nisso, ainda mais para nós ocidentais. E ele, sabedor disso, jamais se aproximou de sua esposa Kunti e de uma outra. Ele teve duas esposas chamadas Madri, mais nova, porque não podia ter um ato. E as duas, como é que vão ter filhos? Kunti vai usar o seu mantra para poder dar filhos a Pandu. Lembrem-se, ele tinha um irmão cego. E os dois estavam ali num reino em que Pandu estava comandando.
ela vai e começa a usar o seu mantra para ter filhos. E tem filhos. 5. 5 filhos, um mantra poderoso, ele surgiu e tinha, né? Na verdade, desculpem, ela tem 5 porque ela acaba adotando, mas os dois últimos filhos não são filhos dela. São de madre que lhe roubam o mantra, porque ela só está tendo, porque ele vai ter filhos, né? Com Indra, que era o rei dos deuses. E lembrem que eu falei a vocês que até os deuses são expressão do ego? Indra era o Senhor Todo-Poderoso. Na Umbanda a gente compara mais facilmente Indra com Xangô. O deus dos raios, o deus dos trovões, que tinha uma cidade, Indraprasta, de uma beleza absurda, que controlava tudo e todos. Tem um filho com Indra, a que ela chama de Arjuna. Essa figura que eu pendurei aqui. Vai ter um filho, em seguida, com Vayu. Eu inverti a ordem, porque o primeiro mais velho não é Arjuna. Vamos mudar na ordem certa. O primeiro que ela tem é com Dharma, o Deus dos destinos, o Deus das estruturas que nos levam a evoluir, daquilo que está marcado dentro de nós para que nós possamos cumprir a nossa trajetória. E aí eu quero frisar muito bem, porque quando a gente fala de Dharma, você tem que ter o Dharma. A gente pensa aqui, nessa linha. Quando a gente fala em Dharma, nós estamos falando nisso aqui. E você saber qual das linhas é a mais interessante para a sua evolução, isto é cumprir o Dharma. Não é cumprir uma linha só. Agora saindo da história para os significados que a gente tem que entender. Esse filho de Dharma chama-se Yudhishthira. Ou Yudhishthira, mas em português. Mas o sânscrito tende, como o italiano, a acentuar nas sílabas prévias, né? Nas proparoxítonas. Yudhishthira é o rei dos seus irmãos, nasceu para ser rei, com uma sabedoria, com uma bondade. Logo em seguida vem Arjuna, de Indra, um poder enorme, que se transforma num arqueiro imbatível, num guerreiro imbatível, num conquistador imbatível. Depois vai o deus do vento, e vem um ser altamente poderoso chamado Bhima, de uma força infinita, como Hércules, ou mais. Esses 3 são filhos de Kunti, e aí Madri vem, pega o mantra, e resolve ter filho com 2 deuses gêmeos que falavam das ciências, do entendimento, da sabedoria, chamado Ashvinas. E tem um casal de filhos gêmeos, eram 2 homens gêmeos, irmãos, chamados Nakula e Sahadeva. Completam-se 5 filhos de Pandu e são chamados, portanto, dos Pandavas. Ou, se a gente é portuguesa, às vezes já deve ter ouvido os Pandavas. Os Pandavas são 5 filhos de Pandu que assistiu ao nascimento dos seus filhos, ficou feliz com aquilo, recebendo filhos dos deuses, olha o significado disso. Mas ele em si, ele mesmo não podia ter uma relação com as suas mulheres, porque morreria, por causa da maldição da corça. Dhritarashtra vai casar, eu deixei isso para contar agora, com uma outra princesa que veio de um reino e que foi enganada porque não sabia que ele era cego. Quando ela chega e vê que ele é cego, primeiro ela se revolta e depois ela faz o seguinte: se meu marido é cego, eu também vou ficar no escuro. E ela passa uma venda nos seus olhos, negra, e faz uma cegueira voluntária da qual ela não se libertará. E passa a acompanhar como um casal cego. E começa o ciúme de ver aqueles filhos surgirem diretamente dos deuses, estruturas poderosas do ego, 5 estruturas do ego. Quem esteve aqui há 3 semanas atrás lembra que nós falamos do número 5, da sua expressão poderosa da natureza humana, como um número que está no meio da balança e que pode nos levar para qualquer lugar. E esses 5, o rei Yudhishthira, o arqueiro e guerreiro Arjuna, Bhima, o poderoso lutador, colérico, violento, mas ao mesmo tempo com um enorme coração, e os 2 gêmeos, Nakula e Sahadeva, compõem, portanto, a estrela de 5 pontas dos Pandavas.
Dhritarashtra e Gandhari vão ter ciúme disto, e ela insiste, e ele podia ter relação com ela, e ela concebe. Agora vejam que concepção simbólica, né? Eu recomendo que vocês se interessarem pelo Mahabharata. Tenho 2 livros aqui, antes da gente terminar, porque chega no final eu acabo me esquecendo. Esses 2 livros, esse aqui não tem mais edição, tem que achar nas estantes virtuais da vida. Esse aqui ainda tem, é da Cultrix. Esse aqui é de um francês que eu acho fantástico. É um resumo muito bem feito, de muita precisão, com uns questionamentos, mas enfim, para quem tiver interesse, que conta a história que eu estou contando aqui de uma forma resumida e pálida, de uma forma um pouco mais profunda. Ela fica grávida, e fica 2 anos grávida, de uma gravidez que não terminava nunca e provocava uma dor absurda para ela. E não terminava, e ela não sabia o que tinha ali. Naquele tempo não tinha ultrassom. E pede a sua serva mais fiel que pegue um pedaço de ferro e bata na sua barriga até que nasce. Não nasce um filho, nasce uma bola de carne escura, que você não tinha aparência nenhuma, a não ser que aquilo era uma estrutura que você não era um teratoma para quem é médico. Ao nascer aquilo, ela diz, mas... E a outra, Bhishma, lembrem do Bhishma? Bhishma ficou sempre como um grande conselheiro dos 2 filhos de Vyasa, Pandu e Dhritarashtra, e com a sua sabedoria, com o seu amor, com a sua dedicação, percebia muito as coisas e falou assim, vamos sacrificar esse filho. Não vou, é meu filho, tal. E aí resolveu-se o seguinte, já que não vai sacrificar, corte esta bola em 100 pedaços. Coloque dentro de jarros com terra e água. Estão entendendo o simbolismo? Daí nascem 100 filhos. Chamados os filhos, os Pandavas, são os filhos da luz. Os Kurus ou Kauravas chamam-se os filhos da lua. Não são os filhos da treva, porque vamos entendendo aos poucos que o Mahabharata não nos fala do conflito de luz e treva. Vocês vão entender legal no final. Espero. Eles são filhos não da treva, mas filhos da lua pela sua inconstância, que tem fases que se sucedem, minguantes, crescentes, plenas, nova, minguantes, crescentes. E esses 2, desses 100 filhos, 2 ganham notoriedade. Duryodhana e Dushasana. São guerreiros implacáveis, só que com uma natureza extremamente beligerante, conflitante, filhos da lua, e que convivem com os Pandavas. São crescidos, os 2 são irmãos, Pandu e Dhritarashtra, o rei cego, viviam ali no mesmo reino. Só que brigando, se batendo. Bhima, que era muito forte, quase matava, né, o Dushasana ou Duryodhana. Arjuna, quando foi Bhishma ensiná-los as artes da guerra, chega um grande guerreiro chamado Drona, que vai ensinar a eles a atirarem arco e manda colocar filas. Essa história todo mundo conhece, que fala um pouco do Zen budismo. E ele coloca um bicho de palha, um pássaro de palha numa árvore e diz, agora vocês puxem o arco. E eu quero que vocês me digam ao puxar o arco o que cada um está vendo. E aí começam todos a dizer, ó, eu estou vendo o galho, estou vendo o bicho de palha, tem uma nuvem azul do lado, ele sai, fundo da fila. Cada um que entrava, o galho da árvore, o bicho, mais aquela coisa que viu o passarinho que voou ali do lado, para o fim da fila. Não vai atirar. Quando chega a Arjuna, pega o arco, olha ele assim, o que você está vendo? A cabeça do bicho. E mais o quê? Nada. A cabeça do bicho. Atira. E a flecha vai certeira no alvo. Ele diz, você é o arqueiro. A Arjuna assume esse posto, imagine a inveja, né, de Duryodhana e do Dushasana, que começam, e aí tem uma série de intrigas que vão levando essa história a momentos graves, até que Pandu, cansado daquela história de não poder ter uma noite ou um momento de plenitude sexual, vai para a madre, que era mais nova,
e convence ela, apesar dela tentar resistir, a ter uma relação com ele. Os dois têm e Pandu morre. Kunti chega e fala, você foi que matou meu marido, você sabia? Ela diz, não, mas ele me brigou. A história toda ela simbólica. Com a morte de Pandu, os seus filhos têm que assumir o reino. O seu tio cego, pai daqueles 100 que eram capitaneados pelos dois, no ciúme da história, fica meio dividido, porque ele gostava dos sobrinhos, apesar de cego. É o exemplo do ego cego. Ele acaba assumindo o reino como uma espécie de regente e vai levando essa história, porque o seu irmão morre, até que ele diz, chegou a hora, Yudhishthira, de você assumir. Você precisa assumir. Você é o rei. Seu pai era o rei. Eu estou cumprindo aqui, porque Bhishma fica em cima dele fazendo isso. Muito bem. Yudhishthira era muito bom, mas era fraco. E diz, eu não quero assumir, eu não sei como... Essa história vai trazer para dentro do Mahabharata. A partir daí entra em cena. Já tinha entrado antes, mas aí são histórias paralelas que não adianta contar hoje aqui para vocês. Bhagavan Krishna, que deles era parente e era rei numa cidade diferente de Hastinapura, onde reinavam Pandu e morto depois Dhritarashtra. E como primo é chamado a falar. E Krishna começa o seu convencimento. Lembra que a gente falou que tem uma... Essa história fala de uma unidade divina representada por Krishna e de diversas estruturas egóicas que compõem o nosso ser individual e a humanidade, que são todos esses personagens que nós estamos falando, cada um deles com o seu tipo de abordagem, com a sua característica, que são as nossas características. Todos eles somos nós. E ele vai para Yudhishthira e fala, eu até anotei essa frase aqui, vou falá-la perfeitamente para que vocês entendam, no momento que ele tenta convencer, tenta convencer de todo jeito. Assume o reino, você é o Pandava, seus irmãos são feitos para isso, vocês nasceram para isso, seu pai era o rei. Não deixa que um rei cego e os seus filhos, que vocês sabem quem são, assumam o reino. Aí é que é feita a primeira pergunta, ele faz, vocês querem que seja uma época de destruição? E Yudhishthira, que era filho de Dharma, em alguns momentos encarava falsamente a história do Dharma e meio que achava, tem que meio que ser assim. Se eu sou filho de Dharma, ele entendia o Dharma de uma forma linear. Em muitos momentos ele vai fazer isso. Krishna diz a Yudhishthira no movimento final, resista, Yudhishthira, ao que resiste em você. Assuma o reino. Vocês vão ver uma frase de Krishna nesse momento ser colocada de uma forma mais evidente num segundo momento aqui, logo depois. Vamos lá. Yudhishthira é um fraco, resolve não fazer e entrega a seu tio Dhritarashtra a decisão. E aí o rei cego tenta fazer uma coisa meio assim, vamos repartir o reino, metade para os meus filhos, metade para vocês, e aquela briga que já havia entre eles se dá de uma forma de uma violência tão grande que não tem condição. Um pega o outro, o Bhima agarra o pescoço do Dushasana, quase mata. No final das contas, ele acaba dando aos Pandavas uma região chamada Kandava Prahastra. Você então fiquem com essa região. E o Yudhishthira aceita logo. Ele é o cara daquela da boa. Não, tá bom, pai. E o seu irmão Bhima, que era o colérico? Mas que isso? Você aceitou? Olha o lugar que ele manda. Pântanos, doenças, escuridão, floresta. Vocês veem? O que a gente ganhou? Isso aqui não é presente, isso aqui é um exílio forçado. Bom, quem mandava era o irmão mais velho. Não, vamos para lá. E, dividido o reino, vai-se, então, a turma dos Pandavas dos 5 para esse lugar. E o que acontece? Eles transformam esse lugar num paraíso em pouco tempo. Acabam os pântanos, virem flores, lotos, viram lagos. E aí aparece um personagem na cena, Maya, que é o construtor, o fazedor. Ele tem Maya é homem e é mulher. Não é só o feminino. Ele tem um aspecto de arquiteto construtor e constrói uma cidade belíssima, um palácio belíssimo. Mas um palácio ilusório, cheio de armadilhas, com portas que não existem, com paredes que você bate com a cabeça e não tem nada, é ar.
Mas eles ficam ali, eles gostam daquilo, é uma obra perfeita. E Krishna sempre ali, fazendo a supervisão da história. Aquela coisa fica tão bonita que os Pandavas resolvem convidar os seus primos, principalmente Duryodhana e Dushasana, para conhecer esse palácio, para conhecer as terras que eles tinham recebido do seu tio, pai dos dois, e que eles são... Quando chegam ali, o que acontece com Duryodhana? Entra no palácio e dá cabeçada em parede, cai, e entra... E os outros, principalmente Bhima, que era aquele fortão, sabe de quem ele era irmão? Ele era filho de Vayu, o deus do vento. Quem sabe aqui quem também era filho do deus do vento? Eu vou dar uma daquela cara que pergunta. Quem sabe que... Ele tem um irmão muito interessante, Hanuman, que também é filho de Vayu. E Bhima era aquela coisa de força e começa a debochar. Eu não contei uma coisa para vocês antes, vou contar agora. Isso já estava acontecendo. Para chocar as cabeças. Arjuna, que era bastante cortejador, vamos chamá-lo assim, né? Vence numa batalha e conquista as mãos de uma princesa, filha de um rei muito poderoso e que nascera numa circunstância muito especial. Essa princesa chamava-se Draupadi. E vem com ela como sua esposa. Quando ele chega, sua mãe Kunti, lembrem da Kunti, né? Com seus mantras, com o seu filho com Surya, o deus do sol, a recebe muito bem e diz assim, olha, só que tem um problema, meu filho. Muito legal, Draupadi é ótima, eu estou vendo aqui que realmente ela veio para ser sua mulher, só que você vai ter que fazer o seguinte, não dá para ser só a sua mulher. Ela vai ter que ser mulher sua e dos seus irmãos. O olho arregalou assim também, e lá também. Todo mundo chegou e a coisa assim, mas como? O Yudhishthira, que era um sujeito extremamente bom senso, disse, mas espera aí, isso será que não pode nos separar? Como é que vai ser? Não, cada semana ela vai ser mulher de um. E vocês vão dividir. Mas como é que... E o Arjuna meio que tá bom, tá? A mamãe mandou. Eu vou topar. E fica aquela coisa meio... E acabam que... Eu estou brincando, mas isso tem uma profundidade absurda, gente. Muito grande. Olha aqui, ó. Por que eu mandei baixar a árvore da vida aqui, ó? Essa bolinha azul que eu estou falando aqui, que é a o mundo físico, que é a representação de Draupadi. Desculpe, quem está lá atrás, eu estou rodando aqui, ó. O mundo físico, o reino, que Jesus falava, Malkuth, que é a representação feminina de Draupadi, é um aspecto feminino da divindade. Olha aqui para cima, ó. Aqui, inclusive, são mais. Aqui pode ser Krishna. Quantos tem aqui, hein? 3 mais 5. E aqui, no centro, está a consciência crística. Mas olha quem se relaciona direto com ela. Esta aqui é o aspecto feminino, Yesod, do fundamento. O sêmen, o órgão masculino, representado, mas ligado, todos eles ligados entre si. Essa é uma das ligações que a gente poderá um dia, se a gente fizer um seminário, falar entre o Mahabharata e a Kabbalah, por exemplo. E os 5 ficam... Eu vou voltar lá na história, e o casamento se dá, e eles vão tendo filhos. Não vou ficar aqui, porque lembrem muitas histórias paralelas. E quando eu contei a história do Palácio de Maya, já estava Draupadi casada com eles, né? E Arjuna tinha aceitado aquela história. E os primos então vão lá, vem aquele palácio, dão cabeçada em tudo quanto é lugar, o Bhima fica debochando, pô, você é um idiota, cabeceou no ar e achou que era parede, não viu nada, e mais, até que eles ficam irados. Mas isso é uma ofensa absurda. Eu não aceito isso de jeito nenhum. O que você fez... E eles estavam do lado de um acompanhante que só era primo da sua mãe, que botou à venda, que dizia, isso é uma ofensa a Duryodhana, é uma ofensa do Shasana. Isso equivale a uma declaração de guerra. Essa história, lembra que foi um convite que eles chamaram, né, a várias pessoas para conhecer o palácio? Entre eles estava Krishna. Vou contar a história de um personagem paralelo que vai entrar aqui e vai nos ajudar. Entre os convidados estava um ser muito estranho, chamado Sisupala.
que nascera, quando nasceu, olha, porque é uma simbologia muito interessante. Olha que beleza essa simbologia. Agora vai falando dos entendimentos da espiritualidade do Mahabharata. Eu estou contando a história de modo leve, mas isso é espiritualidade muito profunda. Tudo que a gente está falando aqui. Sisupala nasceu com 4 braços e um olho no centro da testa. Brilhante. Só que nasceu com uma cólera e uma absurda. Ele nasceu já bebê, quando saiu, né, nessa história toda simbólica, já nasceu batendo, dizendo, gritando, e aquele olho, apesar de ter 4 braços e um olho. 4 braços só tem as divindades. Olho central aceso só tem as divindades. Mas ele estava se comportando como uma coisa completamente antitética, oposta a um comportamento de divino. E um rishi, um sábio, virou para a mãe dele e falou assim: esse menino, quando ele for pego no colo por um rei, ele vai perder os braços e o olho também. E assim foi. Ela levou a Krishna. Krishna pegou o menino no colo, caíram os braços, o olho ficou, e o garoto continuou daquele jeito, só que sem os 4 braços e sem o olho central aceso. Passam-se anos, e nessa festa que eu disse aqui, onde o Duryodhana e o Dushasana, convidados, bateram a cabeça no palácio de Maya, né, e ficaram nervosos, houve a declaração de... Estava Sisupala, com as suas atitudes inconvenientes, e dá um ataque nele, e ele começa a dizer: vocês todos são falsos, são criaturas de... Ninguém aqui presta, nem você, Krishna. E começa a falar e a falar e a falar e a dizer coisas horrorosas do Krishna. E lá no seu nascimento, que ele insultava todo mundo, lembra? Se nasceu falando. Quando o Krishna pegou ele no colo e caiu, ele já começou a insultar o Krishna ali. E a mãe falou assim: aceita, Krishna, por favor, sem ofensas dele, sem ofensas, 100, o número 100. Quando ele está falando nessa festa, o Krishna está quieto em meditação, era uma atitude muito normal dele. Ele se fechava em silêncio, entrava em meditação nessa agitação toda. E Sisupala gritando e falando aquilo, e aí gritaria, o Bhima já toma logo a defesa do Krishna: vou matar, vou fazer... E o Yudhishthira: não faz isso, que era sempre o sujeito do pano quente, né? Tudo dentro da gente. E o Krishna levanta, abre os olhos, e o cara continua falando. Aí é descrita uma das cenas belas, onde vai começando a aparecer. Ele abre a mão e se ilumina na sua mão a sua arma, chamada de Dharma Chakra. Um disco, e sem fazer nada ele lança aquela arma, corta a cabeça do Sisupala e volta para a mão do Krishna, e todo mundo... Porque o Krishna era um homem, mas ele mostrava as suas qualidades divinas em momentos especiais, vai fazê-lo ao longo de toda a história do Mahabharata, até um determinado momento onde ele vai desencarnar. E aí morreu, o cara com a cabeça assim: eu prometi à mãe dele que eu aceitava sem ofensas. Ele hoje cumpriu a 100ª, infelizmente. Preparem os funerais. Aí preparam, olha o que vai acontecer. O corpo dele, quando chega sem cabeça, Krishna faz um gesto, o corpo todo se transforma em luz, sai uma luz absurda do corpo de Sisupala. Essa luz vai, Krishna em meditação entra dentro de Krishna, Krishna brilha mais forte ainda, integra essa luz dentro dele e diz: terminado está. Olha que coisa. O Deus interior está sempre disposto, e vai fazer isto, a nos absorver nas nossas insensatezes. Lembrem que Sisupala nasceu com todas as características de um Deus, perdeu-as pela sua forma de agir, mas jamais perdeu-as de verdade, porque no final da história, quando Krishna vai e corta a sua cabeça com o Dharma Chakra, sai dele aquilo que talvez tivesse guardado. O Mahabharata usa muito isso, usa uma expressão que até os comentadores ocidentais chamam para equivaler ao inconsciente, ao superconsciente. Não havia esse conceito na Índia naquela época, mas eles usam a palavra sânscrita, melhor traduzida, o coração profundo. Desse coração profundo sai a luz que Krishna recebe e integra Sisupala à realidade
que na verdade deve ser a realidade de toda a manifestação do cosmos. Todo mundo fica muito chocado. O fato se dá e os dois saem ainda com o reino e vai acontecer o seguinte. Vamos pegar o Yudhishthira pela sua parte fraca. Esse primo que estava junto, primo da mãe de Duryodhana e do Shasana, estou repetindo os nomes, os dois Kurus, chefe dos 100, eram os dois chefes, os outros 98 ninguém fala, nem quem são. Vamos lá jogar, vamos fazer o defeito do Yudhishthira é querer jogar, ele adora jogar, ele é viciado em jogo. Vamos propor um jogo para ele, um jogo de dados. E vamos pedir a ele, com esse jogo de dados, de repente, tudo que a gente queira. Isso acontece em 2 jogos de dados, em que Yudhishthira perde literalmente tudo. Tudo com a presença do Krishna. E tudo com o Bhishma dizendo, caramba, não faz isso, não joga esses dados, você não pode fazer isso, para quê? É melhor fazer uma guerra, porque vamos acertar isso, não joga. Ele perde tudo. Eu vou resumir os 2 em um, tá? Perde a mulher, Draupadi, ele joga os irmãos, joga ele. E depois que ele joga ele perde a ele mesmo como escravo, e aí joga a mulher. Aí a Draupadi diz assim, você não pode jogar porque você já tinha se perdido a você mesmo, como é que você pode jogar a mim? E fica essa discussão, e acaba que Krishna intervém nesse processo, e o que era uma coisa de escravidão para eles todos, Krishna leva isto ao seu tio, lembrem do rei cego, que tinha uma amizade, um amor pelos sobrinhos, e transforma isto num exílio. Vocês não vão ficar escravos, saem livres daqui, mas vão ficar exilados. Eu estou resumindo demais, tá? Há detalhes aí em volta, mas... E vão ficar exilados por 12 anos mais um. Zodíaco, lei do karma, na evolução das humanidades, do universo. Arjuna, quando dá o 12º mês, não o 12º ano, não aguenta. Eu não aguento ficar aqui. O exílio é numa floresta horrorosa. Eles ali ficam ali na floresta, tem vários episódios que acontecem. Eles dizem, eu não aguento, eu não quero, isso aqui não é para mim, não vou fazer. Eu vou sair, eu vou procurar. E vai para os Himalaias. E fica em meditação estática quase 2 anos. Ele deixa a família, deixa a mulher, deixa os filhos e vai para... Lá ele tem um encontro inusitado com uma outra manifestação divina que aparece então no Mahabharata, Shiva. Shiva aparece para ele na forma de um mendigo. Ele está caçando, quando ele levanta da sua meditação, depois dos 2 anos que ele está ali estático, ele vê um javali passando, ele tem fome e vai atrás do javali. Ele atira, aí aparece esse mendigo e fala assim, dá o javali. Aí ele fala, vou dar o javali para você, mas eu sou o Arjuna. Eu atirei, eu matei. Não, o javali é meu. Bom, resumindo a história, ele vai ver que ele estava conversando era com Shiva. Quando ele vê que era Shiva, ele cai aos pés. Ele estava buscando isso. Shiva é uma característica divina que fala da yoga. É ele que traz a yoga ao mundo. E ele, naquele momento, traz a yoga no seu primeiro passo a Arjuna. Primeiro passo. O segundo quem vai dar é Krishna, do Bhagavad Gita. E aí, depois assim, você estava meditando aqui um tempão, o que você quer? E aí ele diz assim, eu quero Pasupata. Pasupata é a arma de Shiva. E Shiva lhe dá. É a arma mais poderosa de todo o universo. Um dos deuses, maior que todos os deuses. Mesmo esses deuses pais deles. E Krishna e Shiva, desculpa, lhe entrega essa arma. Arjuna volta, tem 500 mil intercorrências nessa história, mas vai ficando complicado, os primos, os irmãos. E Krishna tentando fazer com Yudhishthira uma conciliação. Tenta de várias vezes, tenta de várias formas. Quando não consegue, Krishna declara, a guerra é inevitável.
E agora que a guerra é inevitável, eu entro nessa guerra como uma espécie de mediador. Reúne os dois lados e dá a eles a escolha. Eu estou dentro dessa guerra porque assim eu venho. E nesse momento ele se revela pela primeira vez como ser divino, com aquele aspecto que é maior do que o cosmos inteiro, a Bhishma. Lembra do Bhishma? Aquele filho de Santanu, que estava ali, né? Que ficou junto com Drona, junto com os irmãos Kurus. Ele não foi para o exílio, apesar de amar demais a Arjuna, a Yudhishthira, a Bhima, a Nakula, a Sahadeva, aos Pandus. Ele aparece com a sua grandeza infinita, como divindade plena, a Bhishma, e diz: escolham o que vocês querem. E dá a escolha aos Kurus, que escolhem o seu exército, poderosíssimo. E a Arjuna, que era o chefe guerreiro dos Pandus, o que você escolhe? Eu escolho você para ser o cocheiro da minha biga, não da minha quílida. Eram 5 cavalos. Número 5. Né? Aqui está. Krishna vai ficar aqui junto com Arjuna para a batalha que vai se dar numa campina, numa planície chamada Kurukshetra. Tudo isso é símbolo. Essa batalha é a batalha das nossas naturezas egóicas contra nós mesmos, capitaneadas por uma divindade única que dá a escolha. E aquele que vive no mundo físico, que acha que o poder do mundo físico é o único poder, como eram os Kurus, como era Duryodhana, como era Dushasana, vai escolher o quê? A quantidade, os exércitos de Krishna. Aparentemente escolheu muito bem. Arjuna, que já tinha tido com Shiva uma experiência de iniciação muito poderosa nos Himalaias e tinha recebido Pasupata, escolhe Krishna como cocheiro. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso da divindade, da sua força, da sua consciência, para me guiar nessa batalha. Os exércitos virão, como vêm, reis que vão se associando. E Krishna diz: você escolheu bem. E aí ele debocha, né? O do Shasana debocha, né? Porque o do Shasana era muito metido. E ele fala assim: pô, mas a gente escolheu os teus exércitos, você escolheu bem, você numa carruagem vai fazer o quê? E aí Krishna diz uma frase enigmática: eu não estou sozinho. E a batalha vai se dar. Mahabharata. Nesse momento vai começar uma canção transformada num ensinamento espiritual que Gandhi, no século XX, vai dizer que o Evangelho, principalmente o Sermão da Montanha e o Gita, eram livros que o mundo, não, se acabasse, sobrasse só 2 deles, o mundo se reconstruiria. Começa nesse momento em que essa batalha inevitável entre parentes, entre pessoas que eram primas, ligadas pelo sangue, ligadas pela sua própria natureza, mas em conflito permanente, estariam em batalha, uns contra os outros, e a batalha vai começar. Arjuna tinha ganho um búzio de Hanuman, que deu a Bhima, arma o seu exército, e quando chega no campo de batalha, vai ver do outro lado os seus primos, mas vai ver lá Bhishma, Drona e outros tantos que conviveram com eles desde a infância. Bhishma foi o seu instrutor, Drona foi o seu instrutor de arco, e por força das circunstâncias estava do outro lado. O que acontece com Arjuna? Vai acontecer algo parecido com o que aconteceu com Yudhishthira quando Krishna diz a ele: assuma, não resista àquilo que resiste em você, assuma o reino. Lembrem, Yudhishthira não assumiu. Naquele momento a batalha, então, por força das consequências da atitude de Yudhishthira e de todas as outras somadas numa intrincância kármica, chega ao ponto em que há que haver uma batalha. Quando Arjuna olha, ele diz o seguinte: eu não vou lutar. Como é que eu vou lutar contra aquelas
pessoas que eu mais amo. Eu não tenho coragem de me bater contra os meus filhos. E ele é tomado de uma depressão tão grande, ele joga no chão o seu arco, Gandiva, joga todas as suas armas e diz, eu não luto. Nesse momento começa e vai terminar aquilo que nós conhecemos como o Bhagavad Gita, a canção divina em que Krishna chama para Arjuna e fala assim, levanta, Arjuna. Por que não? E vai dando a ele as explicações todas. O Gita está aí para todo mundo, tem várias traduções. Ele diz, levanta e toma a batalha, porque essa é o que tem que ser feito agora. Se você não batalhar, a derrota já está dada. Se você batalhar, você tem a opção da vitória, e é isso que você tem que fazer. Arjuna recebe de Krishna naquele momento a segunda iniciação. Lembrem-se que a primeira ele tinha recebido de Shiva no Himalaia. Tinha em suas mãos já a Pasupata. Krishna lhe dá Kriya, a iniciação do fogo sagrado, do sacrifício sagrado, e fala com toda a abertura do poder da yoga como a força que o homem precisa para se unir. A palavra yoga, eu já falei isso aqui algumas vezes, é sânscrita e quer dizer união, justa posição, aderência. A yoga, portanto, é a união da nossa alma, aparentemente separada. Lembrem-se quem construiu o palácio deles naquele momento que eles estavam ali bem? Maya. O grande construtor das coisas que são ilusórias. Eles estavam separados, ele não assumiu o reino. Foi para um lugar, ficou tudo bonitinho, ótimo, tudo, mas feito por Maya. Quando ele não assume o reino, ele obriga todo esse processo a acontecer. Quando ele fala obriga, somos nós mesmos. Vocês estão entendendo? As nossas forças internas. Precisamos que o nosso Arjuna, primeiro no momento do exílio, porque aquela história vai redundar no jogo, na perda, na derrota, no exílio. É preciso que alguém saia antes do 12º ano se completar. Porque se ele esperasse até o final de 12 anos, ele estava obedecendo a lei do karma. Arjuna, naquele primeiro momento, ele não quer, eu vou sair, com 12 meses ele sai. Vai se iniciar no Himalaia. Começa o rompimento do karma. Mas na hora que a batalha acontece, ele vai, ainda ali naquele momento ele vai cair. Ou quase cair. Ele tinha vencido um passo lá, mas no momento da batalha em que ele tinha que fazer o seu movimento, ele não batalha. E aí Krishna o pega e faz a segunda iniciação. Sim, você tem que batalhar. E aí é o Bhagavad Gita, que é exatamente o ponto antes que a batalha comece. Os exércitos estão parados, o que se vê é esta cena, Krishna sai da sua carruagem e Arjuna aos poucos vai se ajoelhando aos seus pés, ele se mostra na sua estrutura além da sua restrição humana, se mostra como todo o Criador do universo, dos tempos, dos espaços, das eternidades. E as pessoas ficam esperando. Quando acaba, Arjuna levanta, pega o seu arco, levanta o seu bujo, toca e a batalha vai se iniciar. A batalha é longa, ela ocupa vários tomos do Mahabharata, com várias alternativas, com intervenções de Krishna. Uma delas fazendo o sol aparentemente se pôr, para poder permitir que Arjuna rompa uma promessa que havia feito e eles não guerreavam à noite. E aí o sol se põe, Arjuna levanta o sol de novo, desculpe, Krishna, e aí Arjuna invade, faz o que tem que fazer, mata quem tem que matar, e depois o sol volta ao seu ritmo natural. Aí a gritaria do outro lado era, você rompeu as leis, você, para Krishna, né? Você rompeu o estado natural das coisas. Ele disse, não, eu não fiz isso. Eu fiz apenas aquilo que uma consciência que vê o que vocês não veem pode fazer. Tudo símbolo, gente. Ou seja, estão à nossa disposição, inclusive, as rupturas de leis kármicas, quando nós nos entregamos. Porque Arjuna representa a ponta de lança dentro do nosso ego. A batalha se dá e ela é vencida pelos Pandus e pelos exércitos que o acompanham depois de muita, muita coisa. Nossa,
coisa, não dá. Vocês imaginam, nós estamos falando de quase 18 mil instâncias. De idas e vindas de fatos e paralelos. Com a batalha ganha, os Pandus assumem novamente o reino. E o reino se coloca, enfim, arrumado, e o Yudhishthira vira o rei, é um rei sábio. E aí, vai passando o tempo, vai chegando ao momento de deixar o mundo. Essa, para mim, agora, a gente está com um tempo bem legalzinho ali. Eu resumi bem. Bem que eu quero dizer, resumi bem, não um bom resumo, um resumo mesmo, resumido. E vão desencarnando. Isso é contado de uma forma muito poética, essa desencarnação. Uma subida do Himalaia, onde os seus irmãos vão caindo no abismo. E o Yudhishthira vai seguindo. E, de repente, um cachorrinho começa a acompanhá-lo. Um cachorrinho todo magrinho. E ele começa a se afeiçoar, aquele cachorro vai subindo. Cai Bhima, cai Arjuna, cai Draupadi. Todos vão caindo no abismo, vão sumindo, e ele vai ficando... Há um momento que ele está só ele e o seu cachorrinho. Quando ele vê, ele chega à porta do paraíso. Tem lá um ser angélico. Assim, bem, Yudhishthira, você fez a subida da montanha. Montanha. Bíblia. Jesus na montanha. Moshe no Sinaí. A palavra Sinai, como ela tem o mesmo número da palavra Shulam, escada, subida. E o Yudhishthira sobe na porta do paraíso e assim, eu cheguei aqui, eu não sei, né, como é que eu faço agora? Assim, não, pode entrar, você está admitido ao paraíso. Você fez o que tinha que fazer. Tá, eu vou entrar, tal. Vem. Não, só você. Cachorro não. Mas não, como não? Só você. O cachorrinho não pode entrar. Só é permitido a entrada de você e o Yudhishthira, e não de você e desse cãozinho. Então, se ele não vai, eu não vou. Olha, o paraíso está aqui. Você está tudo aqui que você plantou, colheu, fez. Entra e deixa o cachorro. Não vou. Não vai? Tem certeza? Tem, absoluta. Pode pensar de novo. Tem um tempo para pensar. Não vou. Eu fico com o cachorro. Quando ele decide definitivamente isso e diz, vamos descer de novo, o cachorro se transforma. Em quem? Dharma, seu pai. Que havia lhe feito a última prova e aparece para ele na sua grandeza, Dharma. Todas essas... Né? Ele escolheu aqui um caminho, qual seja ele, e chegou lá. E chegou ali, e o que se perguntou a ele, você tem certeza que o que você escolheu foi o Dharma? Ele tinha escolhido um, inclusive no momento final de entrar no paraíso. Padre Pio dizia isso para os seus fiéis, eu vou ficar na porta do paraíso esperando até todos os meus devotos, os meus filhos entrarem comigo, os cachorrinhos que somos nós. E nesse momento ele entra com o Dharma, entra todo mundo. Mas o que ele vai ver lá dentro? Quando ele desce na primeira campina, cheia de flores de lótus, de luzes, de perfumes, de tudo, quem que vem correndo para ele? Um doce para ver, um gole d'água para quem adivinhar. Vou dizer o nome, vamos ver se vocês lembraram. Correndo para ele, felizes da vida para abraçá-lo. Duryodhana e Dushasana. E aí ele toma um choque. O quê? Esses caras no paraíso aqui? Antes de mim e meus irmãos. Eu não estou vendo nenhum deles aqui, eu não estou vendo Arjuna. Aí o anjo fala assim, vou mostrar onde você tem a corda, vamos descer. Aí desce. Desce um lugar, o umbral lá do nosso lar é pinto, perto de onde ele estava descendo. E o anjo fala assim, olha, eu daqui, eu não passo. Você vai lá, e ele vai e encontra num lodo Arjuna, Bhima, Draupadi, todo mundo envolvido naquela coisa, no sofrimento. Aí, pela primeira vez, olha, gente, eu espero que eu esteja sendo feliz de passar o que esse símbolo significa. Pela primeira vez ele levanta, olha para o céu e dá um brado. Não aceito isso!
contra o Criador. Tem uma cena no Mahabharata, vou só dar um tempinho, em que não acontece com ele, acontece com Arjuna, em que Krishna, por uma situação em que Agni, o deus do fogo, Agni, a palavra carneiro, Agnus vem de Agni, fogo, em sânscrito. Faz um episódio, ele é um deus, ele vem queimar e Krishna se bate contra ele e Krishna usa o Dharma Chakra, porque Indra vem em auxílio, os deuses todos vêm questionar Krishna. E Krishna para junto de Arjuna, isso lá atrás, e diz assim, vocês fiquem sabendo que existem dois aqui, Krishna e Arjuna. Vocês conhecem quem somos nós? Isso me lembra um episódio interessante daquele que está ali, Shimon Bar Yochai, o grande mestre do Zohar, que salva um dos seus discípulos da morte, que estava programada para ele. Ele assume isto, e porque o anjo da morte chega, aparece em sonho, fica ali, e ele fala para o seu filho, fica alerta que você... Quando o anjo da morte chega, ele fala assim, olha só, vai para o Criador e diz que aqui está Shimon Bar Yochai, e que ele não vai ter esse decreto, que esse decreto de morte de Rabi Yossi, se eu não me engano, está anulado. E o Yudhishthira faz exatamente isso. Ele diz, não é possível, isso não acontece, não vai ser assim. E entra em berro, quando ele termina aquilo com toda a força do seu ser, e aquilo era amor, aquele pântano, aquilo tudo vira, aos poucos vai saindo tudo, vai virando luz, luz, luz. Seus irmãos se levantam, todos cheios de luz. E aí ele entende que não havia um conflito de os seus irmãos estarem na unidade essencial dos seus irmãos, da sua mulher, da sua mãe, estarem num paraíso, e os Duryodhana e do Shasana no inferno, definitivamente que todos eram seres divinos, e que na conjunção final, no momento final, todos se unificariam na natureza divina. E o Mahabharata começa a terminar aí, onde Krishna já tinha desencarnado, e tinha desencarnado, mas eu falei da corça, né? Não vou falar aqui do porquê da corça, mas ele estava em meditação no Himalaia com o pé virado assim, e um caçador confunde o pé de Krishna com a cabeça de uma corça e atira a flecha que vai ao seu calcanhar. De uma forma até simplória, Krishna desencarna. Krishna reaparece no final do Mahabharata na sua forma grandiosa e acolhe todos eles como fez com Sisupala. Lembra aqueles dos 4 braços e do olho, né, que os integra todos, não deixando nenhum. Porque a nossa visão, e é onde trabalha todo o Mahabharata o tempo inteiro, é entender a partição como uma lei que pertence a uma natureza divina, ou seja, o certo e o errado, para nós tem funções que são funções ainda muito primárias. Lembrando que nós fazemos isto com o Teiji, que deveria estar e deve estar sempre nesse movimento de união perfeita, e separamos com conceitos de bem e mal. O Mahabharata fala o tempo inteiro, frases que são citadas pelos seus personagens que dizem, para o homem, na época da destruição, aquilo que parece bom é mal e aquilo que parece mal é bom. Muitas vezes, quando o que deve acontecer é uma superação do bem e do mal, por isso a figura do triângulo é tão significativa também quando ela une num ponto 2 extremos completamente afastados por um lado. E isso aqui é o grito de Yudhishthira. Quando ele está aqui, ele finalmente grita. E aí o alto responde. Quando ele entende que não podia acontecer aquilo, o alto se movimenta, ele rompe uma barreira para entender, não é só para os seus irmãos estarem bem e os seus primos que fizeram tanta maldade estarem mal. O futuro da história, o final do Dharma é que todos estejam bem. Mas esse bem não é um benzinho. A única coisa que a gente tem para falar aqui é um bem bruto, enorme, no bom sentido, que engloba esses 2 conceitos aqui. Vão se fundir lá em cima, em algo que está além dos nossos conceitos normais de bem e mal.
Isso falaram todos os mestres, todos. Jesus fala disso no Evangelho, quando ele desafia o entendimento normal das pessoas em várias passagens. Uma delas, por exemplo, é quando ele diz com clareza que Deus brilha como o sol sobre justos e injustos. Se Deus visse como nós vemos as coisas, brilhava só sobre os justos. Tinha raios separados e outros ali que não tomavam. Mas Deus é muito mais do que isso. Quando falamos de Deus, não estamos falando... Lembrem, quando a gente fala de Deus, a gente está erradamente idolatrando os Indras, os Vaios, os deuses. Muitos deuses que não são deuses, mas só são deuses quando entendidos no seu... Muito bem. 5 minutos para a gente fazer uma... Peço desculpas, deixei passar muita coisa. O Mahabharata, portanto, é um poema de amor. Se a gente pode defini-lo numa frase. Fala de amor do início ao final. Fala de amor de uma forma absolutamente aberta a mostrar, e aí eu vou voltar ao Pietro Baldi, uma elevação da sociedade, da consciência humana a níveis muito além daqueles que nós normalmente lidamos. E não há outra forma de fazer evoluir do que esta. É preciso que a gente entenda isso, é preciso que a gente traga isto para a realidade e saiba de onde nós devemos começar. Como fez Arjuna. Yoga, no sentido de nos unirmos a Deus, aderirmos a Deus. A palavra yoga dá a palavra yugos, jugo. Foi assim que Jesus usou a palavra jugo. O meu jugo é suave. Não é o jugo de domínio, é o jugo união. A minha união é suave. A união do ser com a sua natureza crística, ela é leve. Não é um fardo pesado. O yugos, a yoga, é o grande caminho da humanidade. E a gente tem que começar por ela. Vamos botar... Qual dessa? I Will Sing Thy Name? É a primeira. Só É uma essa? música, vamos botar só essa. Olha, só antes de você botar, é uma música do Paramahansa Yogananda. Eu quero homenagear ele, que fez um estudo sobre Bhagavad Gita. Mahabharata ele não chegou a detalhar, mas sobre Bhagavad Gita, nosso Guruji, nosso mestre, que nessa casa e nas nossas vidas tem tanto nos ajudado. E ele, como um poeta do divino, fez essa música que é o Cantarei Seu Nome, Eu Beberei Seu Nome. Vai estar em inglês aqui, porque a gente tem a gravação oficial da Selfie, ela é dos Estados Unidos, mas é fácil. I will sing thy name, I will drink thy name, I get all drunk, so with thy name. Ou seja, eu vou cantar seu nome, eu vou beber seu nome, eu ficarei bêbado no sentido de completamente entregue com o teu nome. E ele onguru, 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 onguru. E por coincidência que não é coincidência, amanhã celebra-se a união, nós falamos de Krishna aqui, não falamos da sua grande companheira Radha, Shri Radha. Celebra-se a união de Krishna e Radha, agora dia 21 amanhã, em grandes partes da Índia. A dança entre a natureza divina e Radha representando toda a criação. Né? Ou seja, a essência divina e a criação nessa dança, nessa união sexual, no sentido poderoso, puro desta palavra permanente. Então, Dia vamos... 25 tem o Ganesha Chaturthi também. 25 de agora, agosto? Tem certeza? Tem. Eu achei que fosse em setembro. Eu também pensei. Então vamos celebrar o amanuense do Mahabharata. Vamos cantar então. A ideia de cantar, como o Yogananda fala, um canto cósmico é aquele que eleva a nossa mente. Então a gente pode conduzir no canto a oração nossa pessoal. Eu vou deixar tocando um pouquinho. Quem quiser cantar pode cantar. E que nossa consciência se funda na presença dos amigos que estão aqui. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will
will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. 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 I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. 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 I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. 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 I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will
drink thy name, and dead all drink thy name. Oh, my Guru comes to me. Oh, meu Guru, vem a mim. Vem a mim com a tua presença divina. Oh, my Guru comes to me. Come to me, oh, come to me. Oh, my Guru, come to me. Come to me, oh, come to me. Oh, my Guru, come to me. Come to me, oh, come to me. Oh, my Guru, come to me. Come to me, oh, come to me. Oh, my Guru, come to me. Come to me, oh, come to me. Oh, my Guru, come to me. Come to me, oh, come to me. Oh, my Guru, come to me. Come to me, oh, come to me. Oh, my Guru, come to me. Come to me, oh, come to me. Oh, my Guru, come to me. Come to me, oh, come to me. Oh, my Guru, come to me. Come to me, oh, come to me. Oh, my Guru, come to me. Come to me, oh, come to me. Oh, my Guru, come to me. Come to me, oh, come to me. Oh, my Guru, come to me. Come to me, oh, come to me. Oh, my Guru, come to me. Come to me, oh, come to me. Oh, my Guru, come to me. Come to me, oh, come to me. Oh, my Guru, come to me. Come to me, oh, come to me. Oh, my Guru, come to me. Come to me, oh, come to me. Oh, my Guru, come to me. Come to me, oh, come to me. Oh, my Guru, come to me. Come to me, oh, come to me. Oh, my Guru, come to me. Come to me, oh, come to me. Oh, my Guru, venha a mim. Venha a mim, oh, venha a mim. A tua onipresença, ó centelha divina, seja manifesta em todos nós. E as forças que recebemos, curadoras, que restauram a nossa alma, valham qualquer sacrifício para que a batalha contra nós mesmos seja a batalha em que todos terminem vencedores, ao fim, como vimos, integrados à tua luz, renovados para que sejamos renovadores, curados para que sejamos curadores, pacificados para que sejamos também pacificadores aonde quer que caminhemos. Muito obrigado a todos aqueles que estão aqui. E que o nosso caminho seja na luz, até que nós e tu sejamos um só. Graças a Deus. Graças a Deus.